Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e meu grupo irá falar um pouco sobre proposições categóricas. O meu grupo é composto por Douglas Guilherme, Arthur Emanuel, Luiz Eduardo e Roberto Bezerra. Eu irei dar uma breve introdução sobre o que é proposições categóricas. O que é uma proposição categórica? Proposições categóricas afirmam algo sobre duas classes, excluindo ou incluindo, total ou parcialmente, uma classe da outra. Já a classe em que se afirma a inclusão ou a exclusão é denominada termo predicado, que é representado pela letra P, ou seja, é o predicado da proposição. Agora eu irei falar um pouco sobre alguns exemplos. Nenhum hipertenso é corredor de maratona, alguns cães são animais adestrados e alguns caçadores não são alpinistas. A seguir, meu amigo Douglas irá dar uma continuidade sobre o trabalho. Olá, meu nome é Douglas Guilherme e vou falar um pouco sobre tipos de proposições categóricas. As proposições categóricas elas são divididas em 4 tipos. O primeiro tipo é a universal afirmativa, A. O segundo tipo é a universal negativa, E. O terceiro tipo é a particular afirmativa, I. E o quarto tipo é a particular negativa, O. O primeiro tipo, universal afirmativa, ela pode ser representada simbolicamente por todo S é P. O nome universal afirmativa porque a proposição afirma a inclusão entre as duas classes e que a inclusão é incompleta e é completa e universal. Um exemplo de todo S é P. Todos os alunos são inteligentes. Podemos ver uma característica comum entre todos os tipos de proposições. Elas têm quantidade e qualidade. Para me identificar se ela é universal ou particular, eu vou olhar a quantidade. Para me identificar se ela é afirmativa ou negativa, eu vou olhar a qualidade. Perceba aqui todos os alunos, todos, eu estou dando uma quantidade, estou falando de tudo aquilo, de todas as pessoas, todos os alunos, todos eles são inteligentes. Então, quando eu falo que todos os alunos são inteligentes, eu estou afirmando que todos os alunos são inteligentes. Então, essa proposição, ela é universal afirmativa. O diagrama dessa proposição é SP. Todo S é P. A próxima é a universal negativa. Na universal negativa, pode ser representada simbolicamente por todo S não é P. Já podemos observar a característica deles. Do universal, no outro também tinha todo. No universal afirmativa tinha todo. O todo caracteriza o universal. Todo S não é P. O não é a negação. Eu estou negando que todo S não é P. Nenhum S é P, também pode ser. Um exemplo de todo S é P, não é P. Todo aluno não é inteligente. Todo aluno não é inteligente. Todo é a característica de universal e não é a característica de negação. Estou dizendo que nenhum desses alunos eles são inteligentes. Então eu estou negando que os alunos são inteligentes. Um diagrama desta proposição. Particular afirmativa. Na particular afirmativa pode ser representada simbolicamente por algum S é P. Como podemos ver, agora já não é mais todos. Agora são alguns S é P. Não todos. O algum é o que caracteriza o particular, a proposição particular. Aí o como não tem negação, então ele está afirmando.
Estou dizendo que algum S é P. Estou afirmando que algum S é P. Um exemplo de algum S é P. Alguns alunos são inteligentes. Ou seja, não são todos os alunos que são inteligentes, são alguns. Então ela é particular. São inteligentes, eu estou afirmando que alguns daqueles alunos ali são inteligentes. Particular afirmativa. Um diagrama da particular afirmativa. Alguns alunos são inteligentes. E o próximo, que é a particular negativa. Na particular negativa, pode ser representada simbolicamente por algum S não é P. Como podemos ver, o marcador de particular algum e o marcador de negação não é. Quando eu digo que algum S não é P, eu estou dizendo que algum daqueles S ali não é P. Algum S, um exemplo de algum S não é P. Alguns alunos não são inteligentes. Eu estou dizendo que alguns daqueles alunos ali do total não são inteligentes. Eu estou tendo a característica de particular, que são alguns, e também estou tendo a característica de negação, que é o não são inteligentes. Um diagrama SP. Meu nome é Roberto e eu estou aqui para falar um pouco sobre os tipos de inferências imediatas. Meus colegas já devem anteriormente ter falado sobre os tipos de proposições, que são elas: universal afirmativa, representada pela letra A, universal negativa, representada pela letra E, particular afirmativa, representada pela letra I, e particular negativa, representada pela letra O. Os tipos de inferências imediatas são exatamente as relações que existem entre essas proposições. Elas são subalternação, contrários, subcontrários e contraditórios. Aqui temos um quadro mostrando essa relação. As subalternas é quando nós mudamos apenas a quantidade da proposição, ou seja, de universal para particular ou de particular para universal. As contrárias é quando nós mudamos apenas a qualidade, ou seja, de afirmativa para negativa ou de negativa para afirmativa. As contraditórias é quando nós mudamos tanto a qualidade quanto a quantidade. Vale ressaltar que a diferença entre contrários e subcontrários é apenas que as contrárias são universais, enquanto as subcontrárias são particulares. E a relação de subalternação pode ser dividida em subalternas e superalternas. As subalternas é quando nós passamos de universal para particular, e as superalternas é quando nós passamos de particular para universal. Eu irei falar agora sobre as proposições contraditórias. A proposição contraditória é quando uma é negação da outra, ou quando entre duas proposições, uma não pode ser verdadeira se a outra o for, ou não pode ser falsa se a outra não for falsa. Aqui nós temos um exemplo que é: todos os carros são veículos úteis e alguns carros não são veículos úteis. Podemos observar que ela se opõe tanto em qualidade quanto quantidade. E também que quando todos os carros são veículos úteis é verdadeiro, alguns carros não são veículos úteis, não pode ser verdadeiro, logo é falso. Quando todos os carros são veículos úteis for falso, alguns carros não são veículos úteis, pode ser verdadeiro. Quando alguns carros não são veículos úteis for verdadeiro, todos os carros são veículos úteis, tem que ser falso, com certeza. Vou falar sobre as proposições contrárias e subcontrárias. As oposições contrárias são quando duas proposições categóricas não podem ser ambas verdadeiras, mas podem ser ambas falsas. Então, se a proposição tem o sujeito e o predicado iguais, elas não podem ser verdadeiras. Exemplo: toda madeira é material dispensável e nenhuma madeira é material dispensável. Já as proposições subcontrárias são quando duas proposições categóricas não podem ser ambas falsas, mas podem ser ambas verdadeiras. Seguindo o mesmo raciocínio, se ela tem o sujeito e o predicado iguais, elas não podem ser falsas. Exemplo: alguns diamantes são pedras preciosas
E alguns diamantes não são pedras preciosas. Olá pessoal, eu sou o Luiz Eduardo e irei falar um pouco sobre proposições em subalternação. Oposição subalterna e superalterna. Quando a proposição particular possui o mesmo sujeito, predicado e qualidade de uma proposição universal, a proposição particular é a subalterna e a universal é a superalterna. Exemplo: todos os ministros são políticos e possuem partido. É superalterna de: alguns ministros são políticos que possuem partido verdadeiro. Alguns atores são pessoas sensíveis verdadeira. É subalterna de: todos os atores são pessoas sensíveis falsa ou indeterminada. E obrigado pela atenção.